Insight Editorial apresenta Antologia Lendas de Natal, organizada por Meg Brusarosco. Produção e narração, Pedro Branco. O Gato Preto, por Yassanã Obermiller. Produção e narração, Pedro Branco. Absorta em seus pensamentos, ela observava o desenho marcado em sua pele. Uma pata em tamanho real. A patinha dele. Tocou a tatuagem recém-feita. Ainda doía, mas nada comparado à dor que sentia pela sua perda. Não era uma entusiasta dos rabiscos na pele. Achava bonito, mas a única tatuagem que tinha era uma em homenagem a seu pai. Uma baita ironia, porque ela nunca havia feito antes justamente porque ele não gostava. Aí ele se foi, e ela fez para ele. Sorriu ao se lembrar do pai. Como ele fazia falta! Essa dor já fazia parte da rotina e tinha se transformado somente em saudade e amor. Voltou sua atenção ao desenho e lembrou-se de como o dono da patinha havia aparecido em sua vida. Aliás, ela o havia desejado muitos anos antes de ele realmente se tornar seu. E mesmo assim, só agora se dava conta disso. Quando ela era criança, a sua lenda favorita no Natal era a do desejo. Todo ano, ela e sua tia escreviam um desejo num papel e aguardavam a noite de Natal. Começou como uma brincadeira, se tornou uma tradição entre as duas. Era divertido, um momento delas. Na maioria dos anos, ela pedia brinquedos e geralmente os ganhava. Até que em um ano, ela pediu um gato preto. Em suas palavras, seu gato de bruxa, porque sim, ela era uma bruxa. E ai de quem dissesse que não. Ai, minha tia, que saudade. Precisava ligar para tia Marta. Já fazia semanas que haviam se falado. Ela ainda nem sabia o que tinha acontecido. Por que é que a nossa vida é tão corrida, hein? Eu preciso arrumar tempo porque realmente me importa. Hoje estava sozinha em casa, deitada na cama com Manny, que roçava seus pés. Fez cafuné em sua cabeça, o trazendo para perto. Era apenas ele agora. Parecia que o danado sentia que ela não estava bem e ficava o tempo todo ao seu lado. Às vezes, achava que ele entendia sua tristeza e queria confortá-la. Eu sei. Você se fazia de ciumento, mas também está sentindo falta dele. Em resposta, o felino miou. Fumê chegou em sua vida de supetão. No último Natal, havia escrito novamente o pedido nunca atendido. Já tinha Manny, seu bichano dorminhoco, mas ela queria seu gato preto, gato de bruxa. E dessa vez, não demorou a encontrá-lo. Havia saído para comprar ração, mas bastou uma espiadela nos gatinhos para adoção que ele estava lá, com seus grandes olhos amarelos, a esperá-la. E assim, o levou para casa. Foi um caos. Fumê fazia xixi pela casa toda e Manny ficava de tocaia para atacá-lo. Demorou até se acertarem, e ela passou tanta raiva que Fumê mal tem fotos de quando era filhote. Diferente do Manny, que tem um buque. Mas, aos poucos, ele foi conquistando a todos e se tornando seu amigo inseparável. Até os ciúmes em Manny era engraçado. Fumê sabia a hora de ela dormir e a esperava sentado na cama, olhando-a do corredor. Ele vinha quando chamava, ou até mesmo quando estalavam os dedos. E bastava ela deitar, que lá estava ele na cama. Quantas vezes não acordou com dor nas costas porque ele cismava em dormir em cima dela? Agora, sentia falta até dessa dor. Ele havia emagrecido tanto nos últimos meses e dormir com ela era indicativo de que estava um pouquinho melhor. Ficaram tão próximos que percebia quando algo não estava certo
até pelo comportamento dele, e sentia um aperto no peito ao lembrar que tudo começou por causa de um miado diferente. Ela sabia. Ela sempre soube. Ainda se lembrava com detalhes daquela noite, exatamente um dia depois do aniversário de sua tia. Ela ligou e elas tiveram uma conversa agradável. Só desligou porque tinha que cozinhar. E como sempre, ele a acompanhou. Fumê tinha a mania de ficar zanzando suas pernas, mas quando a porta do armário da cozinha encostou em sua barriga, ele miou. Um miado diferente. E eles correram para um veterinário. Não tinha autocontrole nenhum quando se tratava dele. Nunca teve. As lágrimas desciam enquanto seu esposo tentava acalmá-la. A primeira clínica não conseguiu diagnosticar o motivo correto da dor, e o pobrezinho ainda teve reação à medicação. Quantas coisas aprendera no último ano. Confiou em seu instinto e lutou com todas as suas forças. Fumê sempre a olhava como se soubesse disso. Os últimos meses foram uma roleta russa de emoções, entre exames, consultas e diagnósticos que não levavam a nada. E novamente, sentada naquela cadeira de plástico, ela sentiu o peso do mundo em suas costas. Olhava para a caixa de transporte na cadeira ao lado e lá dentro estava o seu amor. Ela sabia que havia algo errado, sabia que as coisas haviam mudado e estava lá, sozinha, sem ter com quem falar e dividir suas aflições. Tudo poderia ser coisa da sua cabeça. Ou não. É apenas seu medo falando, é apenas seu medo falando, é apenas o seu medo falando. Repetia mentalmente para si mesma, enquanto fazia carinho naquele diminuto corpo. Os minutos pareciam uma eternidade. Queria gritar, colocar para fora toda a angústia que sentia enquanto esperava chamarem pelo nome do seu gato. Não se sentia minimamente pronta para perdê-lo. Não queria nem pensar na possibilidade de viver num mundo sem ele. Ela vivera os últimos meses exclusivamente para cuidar dele. Aprendera a aplicar a medicação, sabia todos os remédios de cabeça e dava uma aula sobre os benefícios da ozonioterapia. E agora, lá estava ela, esperando para fazer outra ultrassonografia, nessa luta diária e invisível que travava pela saúde dele. As pessoas não sabem o carinho que sentimos por esses animaizinhos. Durante o exame, quis sentir esperança. Esforçava-se para se manter centrada em sua fé. Era difícil, mas precisava acreditar que iriam conseguir. Infelizmente, os exames mostraram um avanço da doença. Ele teria que fazer uma cirurgia extremamente delicada. Delicada e cara. Foram 2 dias de desespero e apreensão, até conseguir viabilizar a operação. Naquele fatídico sábado, foi até uma igreja orar. Foi conversar e pedir pelo seu milagre. E por algum tempo, achou que tivesse conseguido. A cirurgia foi realizada às pressas e foi um sucesso. Sentiu alívio e deixou as lágrimas caírem em abundância. Sentia-se abençoada, sentia-se leve. No dia seguinte, foram vê-lo, ainda dopado. Ela recebia atualizações 3 vezes ao dia. Naquela segunda, passou o dia ansiosa. Iria para o hospital depois do trabalho. Chegou lá e assim que a viu, ele miou. Ele não havia miado desde a internação. Ela o pegou e ele se aconchegou em seu colo. Não fazia ideia de que seria a última vez que o veria vivo. Ele não parava de miar. Parecia contar tudo o que havia acontecido. Ela também lhe contou. Disse sobre a cama nova com ar natalino e também sobre enfeites de gatos com gorro de Papai Noel que pareciam com ele e com o Manny. Confidenciou sobre sua tradição de Natal escrita com um pedido e que esse ano seria para que ele vivesse muito. Antes de sair da veterinária, aprenderam a dar comida pela sonda e a limpá-la.
e viram tudo o que precisariam comprar para o dia seguinte, o último dia de internação. Foi difícil dormir. Comprou cobertas, fraldas, um kit completo para recebê-lo em casa em algumas horas. Às 4 da manhã, acordou sobressaltada. Olhou no relógio. Ainda poderia dormir mais 1 hora. 1 hora e meia depois, se levantou animada. Era um dia feliz. Mas às 5h52 da manhã, recebeu a notícia que não esperava. Desde as 4, ele estava sem reflexos e não respondia a estímulos. Ela estava em choque. Era difícil entender o que aquilo significava. Ele estava bem, numa melhora progressiva. Sua caminha natalina estava ao lado de sua cama, pronto para que ele chegasse. Como é que tudo havia dado tão errado de repente? O caminho até a clínica nunca pareceu tão longe. Deixaram a criança na escola e ela e o marido foram em silêncio. Não havia muito o que falar. Subiu as escadas lentamente. Seus pés pareciam pesar 1 tonelada. Já havia sido informada do que iria encontrar, mas não queria encarar essa realidade que se escancarava à sua frente. Ao entrar na sala em que havia estado há menos de 12 horas atrás, o cenário era outro. Uma mini UTI semi-intensiva ocupava boa parte do local. Lá, embaixo de um cobertor e com diversos fios ligados ao seu pequeno corpo, estava seu filho. Seu corpo amoleceu. As pernas falharam e ela se deixou cair sobre uma cadeira. Como era possível aquilo estar acontecendo? Era para ser o último dia de internação. Era para ser o último dia naquela clínica. Ironia do destino. Realmente seria. A luta havia começado há exatamente 358 dias. A percepção de que havia algo errado e a corrida contra o tempo para descobrir o problema. Ele era um animalzinho levado e feliz, que mudou a vida de toda a sua família. Pegou o pequenino corpo e se sentou enquanto o veterinário preparava a medicação. Se não havia nada que pudesse ser feito para reverter a situação, então que ele partisse nos braços dela, recebendo carinho e ouvindo sobre o quanto ele foi amado. Tudo durou poucos minutos, os mais longos minutos de sua vida. No caminho de volta, sentia que uma parte sua havia ficado para trás. A casa estava vazia. Seu mundo estava vazio. Manny parecia sentir isso também. Como foi difícil lidar com o luto. Era a primeira perda de sua filha e doía nela ver o sofrimento de sua pequena. Os dias seguintes foram de tristeza e melancolia. O Natal está próximo. A casa completamente decorada e Manny lhe faz companhia na poltrona. As caminhas decoradas estão por ali também. Apesar de ela ter mantido as duas, Manny não usa a que deveria ser do fumê. Talvez acredite que ele ainda vai voltar. O celular toca e por um tempão ela conversa com a tia. Falam sobre tudo e também sobre a perda. Ao invés de chorar, ela se sente em paz. Teve seu gato preto. Viveu momentos incríveis com ele e pôde até ter uma longa conversa antes que partisse. Agora, com caneta e papel em mãos, iria cumprir a tradição de Natal e fazer um novo desejo. Volta pra mim, fumê. Eu estou te esperando.